Jesus da glória, meu Deus. Deus é maravilhoso, né? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Quando os irmãos orar, amém? Ora pelo meu filho Isaac, né? Está desde ontem, irmão, dando febre alta de 39 graus. Né? Louvado seja Deus, vai e passa, né? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu levei ele ali na UPA, né? Louvado seja Deus. E ali, irmão, a UPA estava cheia de gente, cheia de criança, né? Com o princípio de dengue. Né? Louvado seja Deus. E a doutora falou que o meu filho também pode ser que esteja com dengue, né? Não fez um exame específico, mas pelo sintoma tudo indica que é dengue. Tinha muita criança ali também hoje com dengue, né? Meu Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos se cuidar, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos procurar, né? Louvado seja Deus, fazer uma vistoria nos nossos quintais, né? Porque se todos nós fizermos a nossa parte, né? Louvado seja Deus, essa dengue não tem como nos atingir, amém? Então você vê se tem algum potinho de água lá, né? Louvado seja Deus, sabendo que a dengue, ela não gosta de água suja, ela gosta de água limpa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, vamos fazer a nossa parte, né? Porque o UPA está cheio, os hospitais estão cheios, e não é mole não. Quem já teve dengue sabe a dor que é, né? Dói tudo, até os olhos, dói a barriga, dói a cabeça. E é muito triste a gente ver uma criancinha pequenininha, né? Sentindo todos esses sintomas, né? Louvado seja Deus. Então não vamos dar, né, bobeira, né, irmãos? Louvado seja Deus para essa doença que está atingindo também a muitos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos se cuidar. Então vamos irmãos orar. Ora pelo meu filho, né? Que saiu, estava com febre, né? Louvado seja Deus, para ter certeza que Deus há de dar vitória. Aleluia, meu Deus, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmão, vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Vem, vamos ficar de pé como reverência a palavra de Deus. Quem veio aqui para ouvir Deus falar, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai falar através da palavra. Amém? A palavra é a profecia de Deus falando na terra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, irmão, em Lucas, capítulo 37. Lucas, capítulo 37. Irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra, louvado seja Deus, que fala sobre o Deus do impossível. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O Deus do impossível. Lucas capítulo 1. Louvado seja Deus, verso 37. Louvado seja Deus. Todos acharam? Lucas capítulo 1, verso 37. Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Então todos acharam, né? Então vamos ler, irmão. Louvado seja Deus. Porque para Deus nada é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Louvado seja Deus. Irmão, pode sentar. Vamos dar uma salva de palmas para esta palavra tão abençoada por Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Que palavra tremenda como nós acabamos de ler, né, irmão? Que para Deus nada é impossível. Irmão, o próprio anjo disse isso para Maria antes, né? Louvado seja Deus, de Jesus ser gerado em seu ventre. Essa palavra, irmão, foi dita pela Maria, a mãe de Jesus, né? Louvado seja Deus, a gente sabendo que a Maria, louvado seja Deus, era uma mulher, louvado seja Deus, que tinha um compromisso muito grande com Deus. Era uma mulher, né, fiel ao Senhor. E além disso, louvado seja Deus, era virgem, ainda não tinha tido, né, louvado seja Deus, contato com homem nenhum.
né? Louvado seja o nome do Senhor. O anjo apareceu para ela, porque ela foi uma escolhida por Deus para gerar, né? Louvado seja Deus, aleluia, Filho de Deus, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E nós vemos, irmão, louvado seja o nome do Senhor, que o anjo, quando apareceu para ela, prometendo a ela que ela ia gerar um filho, gerada pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, por os olhos humanos, louvado seja Deus, parecia uma coisa tão impossível. Mas como o anjo disse para ela, louvado seja Deus, para Deus nada é impossível. Aleluia, meu Deus. O Espírito Santo de Deus, aleluia, gerou em Maria o Filho. Louvado seja Deus que, aleluia, morreu por nós naquela cruz e nos deu a direito à salvação. Glória! E esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus Cristo, Ele está aqui, aleluia, nesta noite, para te dar a vitória. Aleluia, Deus. Ele está aqui, Deus. Glória a Jesus. Este mesmo Deus, a causa impossível. Irmão, não sei como você entrou aqui nesta noite. Eu não sei o que você tem pedido a Deus. Eu não sei o que você precisa, o que você necessita. Talvez não seja aquilo que você tem pedido, aquilo que você necessita nesta noite. Louvado seja Deus, pode até ser algo impossível aos olhos humanos. Mas eu quero dizer para você que assim como Deus prometeu, louvado seja Deus, esse algo tão maravilhoso que para os homens parece impossível, para Maria, Ele diz para você nessa noite que para Ele nada é impossível. Nada é impossível. Ele diz para você, meu irmão, louvado seja Deus, o que tu queres que Ele te faça nesta noite? O que você quer que Ele te faça nesta noite? É como nós lemos aqui no versículo 37, capítulo 1, que para Deus nada é impossível. Aleluia, meu Deus. Que Ele não pode fazer. Louvado seja Deus, Deus tudo pode fazer na sua vida, na minha vida e na nossa vida nesta noite. Aleluia. Para Deus nada é impossível, irmão. Louvado seja Deus. É uma declaração poderosa, irmão. Eu lembro que Deus está acima das leis naturais e das circunstâncias humanas. Ele, irmão, age, aleluia, onde a lógica falha e o improvável acontece. Né, irmão? Aleluia, Deus. Muitas das vezes, louvado seja Deus, Ele, louvado seja Deus, trabalha além da lógica humana. Louvado seja Deus, além, louvado seja Deus, da lei naturais. Ele chega, louvado seja Deus, e opera o impossível na nossa vida. Aleluia, meu Deus. Desse Deus do impossível. Hoje nós vamos ouvir, vamos falar um pouquinho. Louvado seja Deus das maravilhosas coisas que Deus operou quando o homem não pode solucionar o problema. Louvado seja Deus, Ele chegou e disse: louvado seja Deus, sou Deus do impossível. Aleluia, meu Deus. Pode todas as coisas, porque é o Senhor que te fortalece nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, e teu nome. É Ele que é o Deus das causas impossíveis. Aleluia, Jesus. É Ele, louvado seja Deus, que opera além da medicina. É Ele
que opera, louvado seja Deus, além daquilo que o homem decreta na sua vida. É Deus, irmão. Então não importa nessa noite o que você ouviu, louvado seja Deus, aleluia, da boca do homem. Louvado seja Deus, o que importa é o que Deus falou, é o que Deus irá fazer na tua vida. É isso que importa, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós sabemos, irmão, que no mesmo tempo, louvado seja Deus, que Deus falou para Maria que ela ia gerar um filho de seu ventre. E esse filho, que ela seria gerado pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, ele ia libertar as nações cativas, as nações que estavam em pecado. Louvado seja o nome do Senhor, e daria o direito à salvação através do louvado seja Deus da sua vida. Louvado seja Deus também, louvado seja Deus deu a vitória. Louvado seja o nome do Senhor a Zacarias, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Porque também, assim como o anjo apareceu, louvado seja Deus para Maria, também apareceu para o profeta Zacarias. Louvado seja Deus dizendo que a sua mulher Isabel teria um filho. Louvado seja Deus, mesmo ele sendo, louvado seja Deus, uma idade avançada. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Deus prometeu, e ali ele cumpriu com a sua palavra, não somente na vida da Maria, louvado seja Deus, mas também na vida do profeta Zaqueu. Louvado seja Deus, dando, louvado seja Deus, aleluia, para Isabel, um filho também, ao qual foi chamado, louvado seja o nome do Senhor, profeta João Batista. Quem conheceu o profeta João? Aleluia, Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali diz a palavra de Deus que Zacarias e Isabel também engravidaram e tiveram João Batista, que mais tarde se tornou conhecido como João Batista, né? E ele era uma figura muito importante no Novo Testamento, sendo considerado o precursor de Jesus Cristo. O precursor, irmão, é alguém que vem antes, preparando o caminho para o outro. No caso de João Batista, ele pregou arrependimento e batizou as pessoas, preparando para a vinda de Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus, o agir desse tempo do impossível. Essas pessoas aqui, irmão, louvado seja o nome do Senhor, pelos olhos humanos era impossível, irmão. Era impossível eles receber a sua vitória, era impossível eles receber aquilo que o seu coração almejava. Louvado seja Deus, Zacarias já tinha uma idade avançada. Isabel, louvado seja Deus, que era prima de Maria, também já tinha uma idade avançada. Maria, louvado seja Deus, era virgem. Então, pelos olhos humanos, era impossível ela engravidar. Louvado seja Deus, mas nós, quando falamos desse Deus, aleluia, a gente pode ter certeza, irmão. Louvado seja Deus, que nada é impossível para esse Deus. Aleluia, meu Deus. Glória a Jesus. Então, louvado seja Deus. Vamos aprender aqui isso hoje, nessa noite. Que o que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Irmão, como Deus, louvado seja Deus, entrou com providência nessas duas famílias, vamos dizer assim, né? Louvado seja Deus, uma Maria que engravidou de Jesus. Louvado seja Deus, a outra profeta, né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, que gerou João Batista. Louvado seja Deus, que deu a vitória para eles. E esse mesmo Deus que deu a vitória para esses casados.
Louvado seja o mesmo Deus que vai dar vitória para você nessa noite. É o mesmo Deus que está dizendo para você: não tema, porque eu sou Deus, do impossível eu posso. Eu posso fazer todas as coisas na sua vida nesta noite. Bate palma e glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Lucas capítulo 18, irmãos. Verso 17 diz. Glórias a Deus. Que diz assim, que Jesus respondeu: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Jesus respondeu isso, irmão, quando o povo perguntava a ele, louvado seja Deus, quem pode ser salvo e receber a libertação ou a salvação? Jesus disse que para ele nada seria impossível para aqueles que crescem nele. Então, irmão, louvado seja Deus, vamos crer mais em Deus nessa noite. Aleluia, Jesus. Crer mais. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus que ele pode operar. Louvado seja Deus, aleluia, na sua vida. Ele pode fazer além daquilo que você possa imaginar. Aleluia, crê mais no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa nesta noite. Aleluia, meu Deus. O impossível, como esses homens, essas mulheres, creram nele nesta noite. Oh, que canta lava sua e anda lava mais. Aleluia, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Quando nossos recursos, irmão, se esgotam e a esperança se desvanece, é aí que o poder de Deus se manifesta com mais intensidade na nossa vida. Aleluia, Deus. Nós sabemos que é especialista em transformar o impossível em realidade. Deus, ele é especialista, irmão, em transformar o impossível em realidade. Talvez você tenha pedido algo a Deus, irmão. Talvez há anos e anos você tenha orado. Louvado seja Deus, muitas das vezes você já até desistiu de orar. Talvez você tenha buscado a Deus, e muitas das vezes você tenha achado até que Deus não vai dar a vitória. Mas eu quero dizer para você, irmão, louvado seja Deus, que Deus é o Deus do impossível, não tem nada que Ele não possa resolver. Aleluia, Aleluia, meu Deus. Para que você não deixe de orar. Se você está orando, ore mais. Se você está buscando a Deus, busque mais. Não vai ser Deus, porque esse mesmo Deus que surpreendeu o profeta Zacarias, esse mesmo Deus que surpreendeu Maria sendo virgem, esse mesmo Deus, louvado seja Deus, que surpreendeu a Isabel, a prima de Maria, dando um filho para eles. É esse mesmo Deus que está dizendo para você nessa noite: eu sou Deus na sua vida e eu sou Deus na casa de impossível. Não há nada que eu, Senhor, não possa fazer. Aleluia, meu Deus. Oh, que canta Nós sabemos, irmão, que Deus transforma o impossível em testemunho. Louvado seja Deus, irmão. Deus vai fazer o impossível na sua vida. Ao ponto de você, louvado seja Deus, ter que testemunhar na casa do Senhor. Deus vai fazer o impossível na sua vida. Que nem, louvado seja Deus, a tua família vai entender o que Deus irá fazer no vosso declarar. Se você crê nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Lembra, irmão, o que está escrito também em Gênesis, capítulo 21, verso 2. Louvado seja Deus que fala também, irmão. Louvado seja Deus do homem chamado Abraão. Louvado seja Deus que até então não tinha nenhum filho, irmão.
Louvado seja Deus para alegar o coração dele, e lembra da tua serva, sua esposa Sara. Lembra, irmão, do que Deus prometeu. Louvado seja Deus para o servo de Deus, Abraão, e para a mulher dele, a serva do Senhor Sara. Sara, irmão, louvado seja Deus, já era de idade avançada. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 21, você vai ver. Louvado seja Deus. Aleluia, um testemunho vivo do poder de Deus em cumprir as suas promessas. Mesmo quando tudo parece biologicamente inviável, confuso e impossível, para glorificar o seu nome e fortalecer a nossa fé. Glória a Deus, aleluia. A vida de Sara, a esposa de Abraão, mesmo tanto tempo, né, louvado seja Deus, uma idade avançada, louvado seja Deus, Deus entrou na vida dele, surpreendeu, louvado seja Deus, até mesmo a medicina. Sabe por quê, irmão? Porque diz a palavra de Deus, aleluia. Quando, louvado seja Deus, Sara engravidou, irmão, ela tinha 90 anos de idade. E Abraão, ele tinha 100 anos de idade, porque ele era mais velho do que ela. Mas mesmo assim, mesmo ela tendo a idade avançada, não foi impedimento para Deus entrar na vida deles com providência e dar a vitória para ele. Oh, esse mesmo Deus que nós servimos, igreja. É este mesmo Deus que abençoou. Louvado seja Deus, a vida de Isabel, a vida do profeta Zacarias, a vida de Maria, a vida de Abraão, de Sara. É esse mesmo Deus que está aqui. Ele te dará aquilo que você está precisando, aquilo que você está buscando, aquilo que você está pedindo ao Senhor. Pode Aleluia, meu Deus. Glória a Jesus. Oh, Deus, é Deus do impossível. Mesmo nele, Abraão tendo 100 anos, Sara tendo 90 anos, acrescentou com providência. Então, irmão, louvado seja Deus. Qual é o grau? Louvado seja Deus do teu problema nessa noite. Qual é o tamanho do seu problema, da sua prova que você está enfrentando nessa noite? O que importa, irmão, que Deus é maior do que tudo isso que você está enfrentando. E só Ele pode te dar a vitória nessa noite. Aleluia, meu Deus. É só Glória a Jesus. assim como Abraão creu, que também nas promessas do Senhor, que Ele vai cumprir uma pluma na sua vida. Aleluia, meu Deus. Oh, Deus da Lamadaia. Aleluia, Jesus. Sei que exemplo, irmão, na palavra de Deus sobre esse Deus impossível. Que Ele operou, irmão. Louvado seja Deus, aleluia. Aonde o homem não operava, não podia operar, porque só Ele pode fazer. Porque milagre só Deus realmente pode fazer. Louvado seja Deus, então não importa. Louvado seja Deus, se o seu problema tem sido impossível de você solucionar. Não importa se o seu problema, louvado seja Deus, alguém já chegou para você e disse que não há jeito, disse que não há uma solução. Louvado seja Deus. O que importa é a última palavra. E a última palavra quem dá na nossa vida é Deus. Não é Deus. Aleluia, meu Deus. Glória a Jesus. Lembra, irmão? Louvado seja Deus. Êxodo também, capítulo 14, verso 21. Louvado seja Deus, onde, né? Louvado seja Deus, naquela passagem onde Deus abriu o mar vermelho. Aleluia, Jesus. Irmão, louvado seja Deus, pelos olhos humanos.
Seria impossível o mar se abrir para o povo passar, né? Louvar seria impossível aos olhos humanos. Mas nós vimos ali, irmão. Louvar seja Deus, aleluia, que a abertura do Mar Vermelho é um exemplo, irmão, do poder de Deus em criar saída aonde não há nenhuma saída. Eita, talvez, irmão, você, devido à prova, devido à luta, não tenha conseguido enxergar uma saída. Assim como o povo de Israel chegou diante do Mar Vermelho. Louvado seja Deus, ele encontra a terra prometida, fugindo das mãos de Faraó. Deus, ele surpreendeu aquele povo, abrindo o Mar Vermelho. Aleluia, meu Deus. Para que eles possam passar seco. Deus está dando uma saída para você também. Nesta noite, irmão. Deus está dando uma saída para você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não importa, irmão, louvado seja Deus. Se alguém te falar para você que não há uma saída, porque, irmão, quando esse povo chegou diante do Mar Vermelho, talvez ele até pensou dessa forma. Louvado seja Deus, mas nós vemos, irmão, louvado seja Deus, que quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, Moisés estendeu a mão sobre o mar. E Deus, o Senhor, com o vento, louvado seja Deus, do leste muito forte, fez que o mar se recuasse. E o vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. E as águas foram divididas. E os israelitas passaram pelo mar na terra seca, com muralha de água dos dois lados. Aleluia, meu Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. É impossível, não é? Deus está abrindo caminho para você. Toma posse da sua vitória. O Deus impossível, nem que seja necessário, ele abrir uma vermelho para você passar a seco. Ele abrirá o mar diante de ti. Aleluia, meu Deus. Ele vai te dar um escape desta noite. E para mim nada é impossível, assim diz o Senhor. Oh, aleluia. Quem lembra também do que está escrito em João, capítulo 11, verso 43? Quem lembra da ressurreição de Lázaro? É uma passagem bem conhecida. Isso é um exemplo que eu estou dando aqui. Louvado seja Deus para mostrar para você, mostrar para nós. Louvado seja Deus que esse problema, essa dificuldade, essa provação, essa luta, louvado seja Deus, aleluia, ela tem solução. Louvado seja Deus, aleluia, ela tem solução. Porque nós não estamos servindo Deus de pedra, não Deus de madeira, não Deus de gesso, não. Nós estamos servindo Deus de Jacó, Deus de Abraão, o Deus que deu a vitória a Maria, Zacarias, louvado seja Deus que deu a vitória a Sara, Abraão, louvado seja Deus, é esse Deus a qual nós servimos, é esse Deus que deu o milagre. É esse Deus que nós servimos. Então nós estamos trazendo exemplo aqui, irmão. Louvado seja Deus, mostrando para todos nós que Deus é o Deus do impossível. E Ele vai fazer além daquilo que você possa imaginar. Aleluia, meu Deus. Você lembra, irmão? Louvado seja Deus.
aleluia, de Lázaro, que já estava morto durante 4 dias. Louvado seja ali, quando Jesus chegou, tudo foi mudado, né, irmãos? Ali, irmão, nós vemos, louvado seja Deus, que para os olhos humanos também parecia ser impossível uma pessoa 4 dias morto ressuscitar como ressuscitou. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Parecia impossível. Mas para o Deus que nós servimos, isso não é nada, irmão. Louvado seja Deus. Então, assim como Deus ressuscitou Lázaro, durante 4 dias morto, Deus também está dizendo para você: louvado seja Deus, eu sou Deus que te dou vitória, eu sou Deus que te garanto, eu sou Deus que te curo, eu sou Deus que te salva, eu sou Deus que te ressuscita, eu sou Deus que te dá vitória, eu sou Deus que te liberta, eu sou Deus que te salva. Aleluia, meu Deus. Glória a Jesus. Está vendo, irmão? Então não tenha dúvida que Deus pode resolver esse problema que você está enfrentando nesta noite. Talvez você chegou aqui até mesmo, louvado seja Deus, com aquela palavra na mente que o médico disse para você que não havia mais jeito, que não há mais solução, que só milagre. Mas Deus está dizendo para você: há jeito sim. Há um milagre sim, porque eu sou Deus impossível. Deus poderoso. Aleluia, Deus poderoso ao Senhor. Poderoso ao Senhor, aleluia. Então não importa o que o médico disse para você, meu irmão. Não importa, louvado seja Deus, se você foi se enganado pelo médico, assim como Deus deu vitória para esses homens aqui na Bíblia, Deus está te dando a vitória nesta noite. Aleluia, Jesus. Quem está recebendo esse milagre, diga glória a Deus. Oh, e canta lá, mamãe. Deus até provê, irmão, quando também não há recurso. Louvado seja Deus. Lembra, irmão, em 1 Reis, capítulo 17, verso 13. Louvado seja Deus, que fala sobre, louvado seja aquela viúva de Sarepta, né? Louvado seja o profeta Elias. Louvado seja Deus, pode multiplicar e sustentar ela. Louvado seja Deus, em tempo de escassez. Louvado seja Deus, nós sabemos que Deus é o provedor que supre todas as nossas necessidades. E ali diz a palavra de Deus, irmão, que o profeta Elias profetizou que não haveria chuva sobre a terra segundo a sua palavra. E ali no tempo, né, de rei Acabe, louvado seja a palavra de Deus, irmão, aleluia, através da palavra dele, do servo do Senhor, que profetizado que não choveria durante 3 anos e 6 meses. E assim foi feito conforme a palavra do homem de Deus. Louvado seja Deus. E ele, irmão, passando, louvado seja Deus nessa cidade onde tinha aquela viúva. Louvado seja Deus. E ali, por não ter chovido mais na face da terra, tem uma passando de escassez de alimento muito grande. O povo estava sofrendo, irmão, porque não chovia durante 3 anos. Louvado seja Deus. Então, o irmão não teria mais nada para comer. E quando ele encontrou aquela viúva, louvado seja Deus, aleluia. E ali ele pediu um pouco de água. E Deus, ele tinha falado para ele que aquela viúva iria ajudar ele naquela caminhada, naquela viagem que ele estava fazendo. E assim foi feito conforme a palavra do Senhor. E ali o profeta Elias, ele chegou para aquela viúva. Louvado seja Deus, perguntou para aquela viúva: o que tens para me oferecer? O que você tem para poder me ajudar, me alimentar? E aquela viúva disse para o profeta: eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de farinha, louvado seja Deus, um pouquinho de azeite, louvado seja Deus, para me fazer, para mim e meu filho,
depois disso eu vou morrer. Porque nós não temos nada para comer. Aleluia. E aí o profeta mandou que ela entrasse em sua casa, preparasse primeiro um alimento para ele comer. E ali ele profetizou para a vida daquela mulher, que a partir daquele momento não ia faltar farinha na panela dela e azeite na botija dela. E ali ela conseguiu viver, o nome santo, louvado seja conseguiu sustentar ela e o filho dela. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus está dizendo para você, Ele proverá na sua vida, mesmo no tempo de escassez da sua vida, Ele proverá. Aleluia, Jesus. Na sua panela e nem aceite na tua. Glórias a Deus, aleluia. E ali, eu não só operou milagre na vida daquela mulher. Louvado seja Deus, que aquela mulher estava esperando a morte. Louvado seja Deus, mas Deus prosperou na vida dela, não deixou que ela morresse de fome. E diz a palavra de Deus que logo após também, o filho dela adoeceu-se muito e veio a falecer. E ali, louvado seja Deus, mais uma vez Deus entrou com providência. E ali ele pegou, o profeta, ele pegou o filho daquela mulher. Louvado seja, levou para o quarto e clamou a Deus. Para o filho daquela mulher ressuscitasse. E ali na mesma hora Deus ouviu a oração daquele homem de Deus. E a criança ressuscitou. Oh, meu Deus, não consigo, mano. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus da casa impossível. Oh, como é bom servir esse Deus, né? Como é bom servir esse Deus. Aleluia, meu Deus. Glória a Jesus. Você que se encontra desempregado, você que está passando necessidade financeira. Eu quero dizer para você que é uma porta aberta para você. E Deus é o Deus que abre as portas onde não há porta. É só você crer, irmão, é só você acreditar. Louvado seja Deus, aleluia. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 8 diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve o seguinte: essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertence ao rei Davi. Quando ele abre, louvado seja Deus, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo, o que vocês têm passado. Sei que tem pouca força. Louvado seja Deus, mas vocês têm seguido meus ensinamentos e têm sido fiel a mim. Eu abrirei diante de vós uma porta, a qual ninguém pode fechar, assim diz o Senhor. Aleluia, meu Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E quando Deus decide agir, irmão, nenhuma força humana, aleluia, o espiritual pode impedir os seus planos. Ele abre a porta de oportunidade e pensa sobre a sua vida e ninguém pode impedir, e ninguém pode fechar esta porta que Deus está abrindo nesta noite para você. Glórias a Deus, aleluia, meu Deus. Louvado é teu nome, Jesus. Você lembra também, irmão, desse Deus do impossível também, onde que dá exemplo para nós, em 1 Samuel, capítulo 17, verso 45, onde fala sobre o gigante Golias.
desafiando o povo de Deus. E aí o profeta Davi, irmão, foi vencedor diante daquele gigante. Davi, irmão, que pela lógica humana também seria impossível qualquer um derrotar aquele gigante de 12 metros, aproximadamente 80 a 3 metros de altura. E Deus mais uma vez provou que Ele é o Deus do impossível. Aleluia, e mais Deus. uma vez Ele provou, louvado seja Glória a Jesus. Que Ele é o Deus que tudo pode fazer e deu a vitória para Davi, o povo de Deus. Aleluia, meu Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Em Mateus também, capítulo 15, verso 28, irmão. Fala sobre uma mulher cananeia que moveu o coração de Jesus. Louvado seja Deus, pedindo a Jesus que entrasse com providência na vida dela, porque ela tinha uma filha, irmão. Louvado seja Deus, endemoniada. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, louvado diz a palavra de Deus, irmãos, aleluia, Mateus capítulo 15, verso 28. Louvado seja Deus, que certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele, de Jesus, e disse para Jesus: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim, a minha filha está horrivelmente, louvado seja Deus, dominada pelo um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: manda essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Mas Jesus respondeu: fui mandado somente para as ovelhas perdidas, o povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus, Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Louvado seja Deus. E ela respondeu a Jesus: sim, Senhor. Mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Louvado seja Deus, Jesus respondendo para ela: mulher, você tem muita fé. Louvado seja Deus. Assim seja feito aquilo que você pede. E naquele mesmo momento, a filha daquela mulher foi liberta e foi curada. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Como esse Deus que você segue não é pouca coisa. Como esse Deus que você serve é o Deus do impossível. Então não importa o que você faça, não importa, não vá se levante que tem se levantado contra você, não importa a palavra contrária que tem vindo sobre você, que você não vai conseguir, dizendo que você não vai chegar no lugar nenhum, não importa se o mês enganou você, não importa se você não vai ser Deus, está sofrendo enfermidade na sua vida, não importa, o que importa é que você serve um Deus do impossível, e Ele está dizendo para você: você pode todas as coisas, porque eu, Senhor, te fortaleço. Aleluia, meu Deus. Vamos orar para esse Deus impossível que entrou com providência na vida de Maria, dando um filho para ela, gerada pelo Espírito Santo. Vamos orar por esse Deus que abençoou o profeta Zacarias. Louvado seja Deus, também dando um filho para ele, já de idade avançada, na nossa decorai, e abençoou a serva dele, Isabel. Vamos orar, louvado seja Deus, para esse Deus que abriu uma vermelho para o povo de Israel passar a seco. Vamos orar por esse Deus que entrou na vida dessa mulher de viúva de Sarepta, aonde não vai ser difícil para essa mulher, que ela não morreria de fome. Louvado seja Deus, aleluia, não
a farinha da panela e o azeite não ia se acabar. Esse mesmo Deus, o Deus do impossível, é o mesmo Deus que opera todas as coisas na nossa vida. Então peça, Senhor, para que também faça um milagre, assim como o Senhor fez milagre na vida desse homem, assim como Deus deu vitória na vida de Davi. Através do Deus, daquele desafio gigante de Olívia, o Senhor deu vitória para ele. Pensa também ao Senhor. Hoje, meu Pai, não se orgulha para ti, meu Pai. Não há palavra te escolher, para ti não é possível, Senhor. Eu creio nessa tua vida, Senhor. Eu creio no milagre desse teu filho, Deus. Meu Pai querido, eu creio, Senhor, que o milagre está acontecendo agora. O milagre, meu Pai, está acontecendo agora na vida desse teu filho, Deus. Porque para o Senhor nada é impossível, meu Deus. Que o Senhor eu possa resolver. Meu Pai querido, não importa se essa tua filha foi desenganada pelos médicos, não importa se esse teu filho está sendo perseguido, não importa, meu Pai, se esse teu filho está passando por provação, se essa tua filha, meu Pai, está sendo provada, não importa, meu Deus, se esse teu filho, essa tua filha, tem alguém, meu Pai, que se encontra enfermo na tua casa, não importa, meu Deus, se essa tua serva, tem alguém, meu Pai, tem algum parente, alguém, Senhor, ligado a ela, que está no vício da droga, que está no vício da prostituição, meu Pai, quando eu sei que não há jeito, pelos homens humanos, meu Pai, não há jeito mais para o Senhor, tudo pode, ajeita a solução, meu Pai, e eu creio, meu Pai, que o Senhor vai te libertar, meu Pai, aquele jovem, meu Pai, que está lá na droga, que está lá na prostituição, eu creio, meu Pai, que esse teu filho, meu Pai, que se encontra desempregado, meu Pai, meu Deus querido, que tem batido nas portas, e as portas, meu Pai, tem se fechado, meu Pai, mas hoje, Senhor, a porta se abrirá para esse teu filho, a porta se abrirá, meu Pai, para esse teu filho, a porta se abrirá, Aleluia, meu Deus! Receba seu milagre, irmão. Receba seu milagre, Jesus. Receba, receba. Receba a tua cura, meu irmão. Receba a tua cura, meu irmão. Receba a tua cura nesta noite. Porque esse mesmo Deus que tu abençoas que ouve, agora acabamos de ler a palavra. É esse mesmo Deus que te dá a vitória. É esse mesmo Deus que abriu uma vermelha. É esse mesmo Deus que te dá a vitória. É esse mesmo Deus que deu filho a Sara, a Abraão. É esse mesmo Deus que para você cantar a vitória. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo milagre, Senhor, por essa vida. Obrigado, Senhor, por causa do princípio, meu Pai, acontecer na nossa vida, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Te agradecendo e te entregando tudo e todo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Bate palma da cara dos irmãos.